No São Lucas 24 horas de hoje, nós vamos falar sobre o aumento nos casos de bronquiolite e doenças respiratórias nas crianças. O pediatra e coordenador do HKids, Dr. Gustavo Maftum, e também a pediatra intensivista, Dr. Ariane Gaspar, esclarecem as principais dúvidas sobre o assunto. Ainda nesta edição, o Dr. David Johnson, médico intensivista com atuação em terapia nutricional, vai falar sobre nutrologia hospitalar. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje nós vamos falar sobre o aumento nos casos de bronquiolite e doenças respiratórias, principalmente entre bebês e crianças pequenas. Diante desse cenário preocupante, vamos entender quais são os sinais de alerta que os pais devem observar e quando buscar o atendimento médico. E para falar sobre o assunto, recebemos dois especialistas, o médico pediatra e coordenador do HKids, Dr. Gustavo Maftum, e também a médica pediatra intensivista, doutora Ariane Gaspar. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar então sobre o aumento dos casos de bronquiolite, doenças respiratórias em Cascavel e região, que tem aumentado significativamente, né, doutor? Eu gostaria que o doutor começasse explicando pra gente, então, o que é a bronquiolite e o porquê desse aumento também nessa época do ano. Tá, a bronquiolite, basicamente, para o adulto, seria como se fosse um resfriadinho. Aquela coriza, tosse, dorzinha de garganta, um pouquinho de falta de ar para quem pode ser asmático, mas nada de muito relevante. Tirando o fato do idoso, que algumas vezes pode ter alguns sinais de complicação também pelos mesmos vírus respiratórios que causam isso nas crianças. Então, no bebê pequeno, basicamente, a bronquiolite é um resfriado. Ele começa como um resfriadinho comum. No primeiro, segundo, terceiro dia, geralmente o nenê só tem tosse, coriza, uma sensaçãozinha algumas vezes de dorzinha, dor de garganta ou não, e que é uma doença que acaba evoluindo para os bronquinhos. Então, bronquinho é onde passa o ar, aqui na região do pulmão. Ele começa tanto a ficar inflamado, então ele reduz pela inflamação ao tamanho da via aérea onde passa, e algumas vezes também acumula muita secreção. Então, há uma dificuldade de passagem do ar nos brônquios mesmo. Então, acaba sendo uma doença de canal, né, que a gente chama assim, de conduto. Entendi, então é o que a gente fala, né, muitas vezes, mas por que só em crianças e os adultos? No caso do adulto, então, seria essa questão do resfriado, daí na criança que ela tem essa apresentação um pouco diferente também. E doutora, explica pra gente que outro ponto que gera dúvida é sobre a questão das pneumonias e também a relação com a bronquiolite. Porque são coisas diferentes, né, doutora? E muitas vezes pode acontecer de um paciente ter as duas doenças, como que seria isso? Pode acontecer de ter as duas, mas é importante a gente diferenciar uma da outra. Então, a bronquiolite, como o Dr. Gustavo estava explicando, ela atinge os bronquíolos, né, que são uma ramificação, uma estrutura bem pequenininha do pulmão, que na criança já é muito mais fina, então ela obstrui mais facilmente. Os vírus, eles causam a bronquiolite. Eles também podem causar a pneumonia, que acaba sendo uma doença do parênquima, do tecido do pulmão. Mas a pneumonia ela é causada mais a maior prevalência é por bactérias, tá? O que acontece quando a gente está falando da bronquiolite é que muitas crianças estão com bronquiolite, principalmente as crianças que evoluem com a forma mais grave da doença. O pulmão já está com a barreira de proteção, vamos dizer assim, quebrada, né? Está suscetível. O estado de saúde da criança também, e muitas vezes acontece uma pneumonia secundária. Então, o que é a pneumonia secundária? A criança tem a bronquiolite, está suscetível, e uma bactéria acaba se instalando no pulmão, no tecido do pulmão, e fazendo uma pneumonia bacteriana junto com a bronquiolite. Então, pode coexistir, mas não é a maioria dos casos. E, doutora, tem diferença nos sintomas, então, da bronquiolite, da pneumonia, ou eles são semelhantes? Como diferenciar, então, um e outro? Então, pensando na bronquiolite e na pneumonia de maneira separada, a bronquiolite a gente vai ter mais o chiado, né, que é a sibilância, vai ter o esforço respiratório com esse chiado, que é um marco bem importante. E na pneumonia, ela isoladamente, uma pneumonia bacteriana, dificilmente vai ter esse chiado. A outra questão é o estado geral da criança, né? A bronquiolite muitas vezes não vai ter febre alta, pode ter febre, mas muitas vezes ela se instala com a criança em bom estado geral, mas que está cansada para respirar. Já na pneumonia, muitas vezes vai ter febre mais alta, e o estado geral da criança não é bom. É aquela criança que está com quadro respiratório, evolui com esforço, e mesmo quando a febre passa,
continua com o estado geral mais caído, mais prostrado. E as duas merecem atenção e tratamento também, porque são importantes. E é justamente essa a preocupação que tem causado na população, essa questão de evoluir muito rápido, né, como o doutor disse. Doutor, no caso, o doutor estava falando sobre a questão de bebês, mas qual que é a prevalência, a faixa etária da bronquiolite nessa época, assim? A gente fala sobre bebês e crianças, mas até que idade a gente, né, então, tem assim, a gente vai chamar de bronquiolite toda infecção respiratória que causa esforço respiratório em crianças abaixo de 2 anos. Ah, mas ele pode ter tido já mais de uma vez bronquiolite? Ele pode ter tido mais de uma vez também. Ele pode repetir quadros, inclusive algumas vezes até pelo mesmo vírus. Isso. Tá? Então, assim, só que quando ele começa a ter recorrência, teve 3 vezes, 4 vezes episódio, ou toda vez que pega um vírus, a gente usa um terminho como lactente sibilante, que é aquele bebê que chia por qualquer coisa. Como se fosse um asmático, mas não é um asmático. Então, a gente vai denominar bronquiolite de 0 a 2. Asmático, por denominação, a gente consegue bater o martelo acima de 6 anos, por causa dos exames. E entre 2 e 4 anos, 2 e 6 anos, algumas vezes a gente vai usar um termo como sibilante recorrente, que é aquela criança que chia, pega um vírus, a gente nem sempre alcunha isso de asma, algumas vezes sim, outras não, mas ele acaba tendo um comportamento mais de asmático do que simplesmente de um bebê que chiou uma vez na vida por bronquiolite. Certo, Tá? então também. Quando a gente diferencia muito em relação a isso, o nosso maior público, óbvio, do pronto-socorro é de 0 a 2 anos. Nosso maior público digamos assim, de vigilância crítica, que a gente fica mais preocupado, é de 0 a 3 meses, ou crianças com comorbidades, ou por exemplo, cardiopatia, encefalopatia, digamos, neurológica, que a criança tem algum problema, paralisia cerebral, por exemplo, assim. Criança que já tem um pulmão debilitado, muitas vezes pela prematuridade também. Então, são esses tipos de perfis que a gente acaba ficando bem mais vigilante, inclusive, em relação a uma criança, digamos, de 1 ano e meio. Óbvio que todas carecem de cuidado, porque o que vai diferenciar o tratamento hospitalar, digamos assim, a internação, é como essa criança se apresenta no dia do atendimento ao pronto-socorro. Se o estado geral é bom, se não tem desconforto respiratório importante. Tudo isso a gente vai tateando, o médico que está muitas vezes no pronto-socorro, ele vai triando essa criança no sentido, não triando no sentido laboratorial, mas avaliando se essa é uma criança elegível para ir para casa ou tem necessidade de internação ou mesmo de internação de UTI. A gente diferencia nesses 3 pontos, geralmente. A cabeça do médico no pronto-socorro está funcionando desse jeito. E esse é um ponto na questão do pronto-socorro que é uma grande dúvida que a gente precisa falar e esclarecer também sobre essa questão na procura ao pronto-socorro. Porque muitas vezes a criança vai no pronto-socorro e acaba, né, contaminado lá, sem a necessidade, por conta de muitas vezes um quadro mais simples e por estar exposto, porque é um ambiente, né, que tem muita circulação. E, doutora, então, como que a gente faz essa indicação, de fato, para ir para o pronto-socorro, principalmente nos quadros respiratórios? Porque nessa época a gente vê esse aumento das gripes, dos resfriados. Então, quando buscar o pronto-socorro, assim, que realmente é necessário? Então, eu vou só te rebater em relação a isso. O primeiro ponto é preocupação materna. Perfeito. Se a mãe está preocupada, não adianta eu falar para ela que ela não pode ir se o bebê estiver bem, sem esforço e tudo mais, porque ela precisa ser tranquilizada. Então, assim, eu entendo que alguns colegas algumas vezes ficam bravos, mas não precisava vir. A gente entende tudo isso. Nossa, está muito cheio, essa é uma criança que não precisava ter passado. A gente entende tudo isso, mas ao mesmo tempo, preocupação materna é a principal causa da nossa demanda do pronto-socorro. Olha, isso é bem importante a gente falar mesmo, justamente, porque como mãe, que muitas vezes já passei exatamente por isso. Mas será? Ainda mais quando é o primeiro filho, muitas vezes, né? Mas será? Vou levar por via das dúvidas, é sempre, né, aquela garantia. Isso é bem interessante mesmo, doutor, ressaltar. Tá. E claro, assim, você vai pegar um bebezinho que não tá fazendo xixi, então, assim, já não tá conseguindo mamar direito, ele não tá conseguindo fazer uma ingesta de líquido adequada, tanto o seio materno, leite de fórmula, ou mesmo crianças maiores que já tomam água. Você vai pegar crianças com esforço respiratório importante a ponto de o maiorzinho já não querer mais andar e os menorzinhos ficarem mais prostrados. Aquelas crianças que são super agitadinhas no berço, elas começam a ficar mais prostradas, mais cansadas. Esse é o bebê que a gente tem que avaliar. Sempre tem que avaliar o bebê, a mãe pode sempre fazer isso em casa, levantando, geralmente, todo mundo usa o bodyzinho ou camisetinha levantando e vendo como é que está a respiração do bebê. Por quê? A respiração do esforço respiratório da bronquiolite, ela é sequencial. Primeiro o bebê ele começa a ficar mais com uma respiraçãozinha mais acelerada, que a gente chama isso de taquipneia. Então assim, começou a ficar com uma respiração muito acima de 60, de 70, é bom vir ao pronto-socorro.
começou a ficar com uma respiração, além de uma respiraçãozinha acelerada, também com esforço respiratório. Então a gente vai ver as costelinhas do bebê, primeiro marcando como se fosse bananinhas. Então ele começa a usar o que a gente chama de musculatura intercostal. E depois ele começa a fazer um esforço respiratório, que ele começa a fazer uma compressãozinha abdominal. Então a barriga sobe e as costelinhas afundam na lateral. E na sequência de tudo isso, começa a ter retração nessa região aqui. Claro que tem neném que é super gordinho, não tem pescoço. Então a gente não vê, mas muitas vezes você vai ver retração de fúrcula e o nariz começando a querer abrir para ele poder tentar respirar. Isso a gente começa a chamar quase como fome de ar. Então esse é o evolutivo da doença. Isso. E o que a gente nota, basicamente? Como eu falei, a bronquiolite entre o terceiro e o quinto dia de sintoma do resfriadinho, ele começa a piorar. Mas a piora geralmente é abrupta. É o que acaba trazendo a mãe ao pronto-socorro, porque ela está com um bebê que está resfriado, ela vê o bebê dela diferente do resfriado, porque nesse dia da piora ele faz assim, ó, pum. Uma baita de uma piorada de uma vez só. É o que motiva ela a trazer ao pronto-socorro. Aí a gente avalia. Tendo necessidade de internação, a gente já interna, senão a gente faz medidas normais, assim, orienta, a inalação com soro, essas outras coisas que a gente pode explicar depois. E orienta o retorno, porque como é uma doença evolutiva, a gente não pode simplesmente falar assim, não, mãe, tá tranquilo e não precisa ver. Esse é um tipo de bebê, criança, que a gente tem que ver todo dia. Não necessariamente no pronto-socorro, não necessariamente com o médico. Se ela tiver o pediatra assistente, ótimo, mas se ela também não tiver pediatra fácil ou médico fácil, ela pode avaliar com a própria enfermeira do posto de saúde, se for no SUS, ela pode, mesmo assim, com uma fisioterapeuta, mas alguém precisa ver a evolução dessa criança, porque a piora ela é rápida, ele ainda, muitas vezes, dessa piora que motiva o pronto-socorro, ele ainda piora mais um pouco, para depois melhorar. Caramba, então é algo que realmente essa questão da piora é algo que muitas vezes é falado, né, assim, é comunicado, mas então ela acontece de forma realmente muito rápida, de um dia para o outro, da noite, muitas vezes o bebezinho foi dormir, acordou e já... Dormiu bem, acordou ruim. E doutor, como que funciona, doutora? O doutor comentou sobre a questão da internação, muitas vezes é encaminhado direto para uma enfermaria, para o quarto, ou muitas vezes ele precisa ser encaminhado para a UTI. Quando, então, é solicitado essa questão de avaliação do leito da UTI no paciente de doenças respiratórias, como a gente está falando? Então, assim, a solicitação de vaga de UTI, ela é feita tanto pelo pediatra que está atendendo no pronto-socorro, quanto pelo pediatra que está atendendo no piso, se a criança já estiver internada no hospital, né? E aí, essa avaliação, ela vai depender ou de como a criança chegou no pronto-socorro, muitas vezes já chega em estado de gravidade que já requer UTI, né, que mesmo com as medidas imediatas não há melhora, ou então crianças que já estão internadas e acabam fazendo esse pico, essa piora, né, que pode acontecer durante o internamento, tá? O que é essa piora, né? O que mais leva as crianças para a UTI? É o esforço respiratório, né? Então, infelizmente, na bronquiolite, a gente não tem uma medicação para cortar o efeito do vírus, para interromper esse ciclo. E é muito comum, inclusive, as mães perguntarem o que elas poderiam ter feito para não ter tido essa piora. Infelizmente, não há o que ser feito. A melhor coisa a se fazer é monitorizar, né? Se tem algum critério de internamento, é realizado o internamento. E se durante o internamento tem piora, que é essa necessidade de suporte ventilatório, vai para a UTI. Então, qual que é o caso, vamos dizer assim, né? O principal que leva a criança à UTI? A criança está recebendo suporte hospitalar, está fazendo lavagem nasal, está fazendo fisioterapia respiratória, usando a bombinha que a gente usa em casos selecionados, conforme tiver indicação. Muitas vezes está com suporte de oxigênio, às vezes a catéter nasal convencional, e apesar disso tudo, a criança continua piorando. Se ela está piorando a partir desses pontos que eu comentei, é sinal que a gente precisa aumentar a ajuda. Esse aumentar a ajuda é suporte ventilatório, né? Então, os demais suportes ventilatórios, eles só vão ser dados na UTI. E se a criança piorou e precisa de suporte ventilatório, ela precisa estar monitorizada também, né? De modo que a gente avalie ela constantemente. Então, nesses casos, acaba indo para a UTI. Então, é importante a gente entender que não são todos os casos que vão para a UTI, mas muitas vezes necessita também desse... Isso. Para a gente entender em porcentagem, mais ou menos, de todas as bronquiolites, a taxa de internamento é mais ou menos 10 a 15%. Certo. E desses 10 a 15% que internam, mais ou menos 1 a 3% acaba indo para a UTI. Claro que isso varia muito conforme vírus, conforme local onde a gente está, mas é uma estatística que tenta englobar, assim, para a gente tentar entender mais ou menos os números. Isso. E, doutora, a gente estava conversando um pouquinho antes que a questão da bronquiolite tem a relação com a sazonalidade, né, doutor? Que a gente falou bastante isso antes.
que é a época do ano, de fato, também. O doutor poderia comentar um pouco mais sobre isso? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo que ano passado teve, daí, meu Deus, todo mundo entra em desespero. Mas é algo que é recorrente, que naquele período vai acontecer. E existem formas dos pais, talvez, prevenir ou estar mais preparado para esse momento, sabendo que nessa época do ano aumenta ou não? Então, a prevenção da bronquiolite, óbvio que a gente sempre vai advogar que bebezinho pequeno não recebe visita em casa, você tem que tirar o filho da creche, escolhe. Isso assim, a gente sempre comenta isso, mas é muito difícil, porque, por exemplo, assim, você tem o primeiro filho você consegue até colocar ele numa bolha. Quando você tem um segundo e o primeiro ele já frequenta o mundo, também é muito difícil de você isolar o primeiro do segundo, né? Desculpa, o segundo do primeiro ou vice-versa. Por quê? Porque o que está indo para a escolinha, o que já tem uma vida ativa, ele vai trazer doença para dentro de casa. A gente tem como fazer controle de danos, muitas vezes. O que que é? Ah, o pai e a mãe estão resfriadinhos, vão usar máscara. Álcool em gel toda vez que for manipular o bebê, deixar o bebê no bercinho, claro que, mas o bebê ele chora toda vez que sai do colo da mãe, a mãe sempre vai passar o álcool, manter a máscara nesse período que ela estiver com sintomas. Quem for visitar nesse período, principalmente os abaixo de 3 meses, realmente se tiver nenhum sintoma, o que a gente percebe é que tem muitas pessoas que estão pouco sintomáticas, mas é pouco, uma corizazinha, uma tosse só frustra, mas ela não entende isso como sintoma e vai visitar. E não toma os cuidados, aí tosse em cima da criança, pega no colo, dá beijinho na mão, beijinho na bochecha. Então a maior forma de prevenção, principalmente com os pequenininhos, de 0 a 3 meses, seria o isolamento, igual a gente fez na pandemia. Para os maiores de 3 meses, para crianças que já vai para a escolinha e tudo mais, assim, é viver a vida. É difícil, assim, não tem como a gente realmente falar assim, não, vamos suspender escola, tira da escola. A gente entende que as pessoas têm que trabalhar, a gente entende tudo isso. A gente muitas vezes só orienta, se é muito recorrente, todo mês está no pronto-socorro. A gente fala, tem o risco e benefício, aí talvez... Vale uma avaliação também. Tá? E em questão da sazonalidade que você me perguntou, então como é que a gente entende a bronquiolite? Ela é uma doença de outono e inverno. São N vírus respiratórios que a gente tem ciência que fazem, desde o vírus do influenza, que é o clássico da gripe. Quando for abaixo de 2 anos, a gente vai falar, é uma síndrome gripal, mas muitas vezes é uma bronquiolite por influenza, é uma bronquiolite por vírus essencial respiratório, por parainfluenza, por metapneumovírus, por adenovírus, por bocavírus, por enterovírus, por Covid também, a gente chama de Covid, mas ao mesmo tempo em abaixo de 2 anos a gente vai falar também, tá bom, é uma bronquiolite muitas vezes por Covid. Então a gente vai acabar pegando qualquer vírus que causa quadro respiratório e vai chamar tudo isso de bronquiolite, porque é a primeira infecção respiratória viral desse bebê, dessa criancinha pequena. Entendido. Isso também esclarece essa dúvida, porque a gente fala, mas é uma doença com um causador só? Porque daí, se você pensa em um causador só, talvez a solução, né, seria mais tranquilo, mas no caso são múltiplos, tá mais fácil. Mas são diversos, e agora nessa época, como o doutor disse, a gente acaba ficando mais em ambientes fechados também, isso tudo contribui para essa proliferação, né, doutor? Também. E assim, o que a gente percebe? A gente vê bronquiolite em dezembro, janeiro, a gente vê. Interna 1 ou 2 crianças nesse período do ano. Mas a partir de março, que chega o outono, esses vírus começam a circular com muito mais intensidade. Mas daí coincide com a escolinha. Um pouco também, isso é verdade, mas ao mesmo tempo é a época do ano mesmo. E a gente, nosso calendário, ele é invertido com o calendário do europeu, do norte-americano, né? Então lá ele tem um período de sazonalidade de outono e inverno, mas é no segundo semestre, e a gente tem no primeiro. E o que a gente vê, basicamente? Esses vírus só vão ter cansaço, perda de fôlego, perto de setembro, outubro. Chegando no final, início da primavera. Então, assim, começou a primavera, onde você reduz muitos dos casos respiratórios, e a gente acaba tendo outros surtos diferentes, como diarreias, mão, pé, boca, muitas vezes catapora. Então, a gente troca um pouco o perfil de vírus que circula no segundo semestre. Mas a gente passa o outono, o inverno, o início da primavera com essa prevalência desses vírus respiratórios. Entendido. E, doutor, sobre a questão de tratamento. Então, como a doutora disse, não existe um remédio para a bronquiolite, mas o que pode ser feito para auxiliar essa criança? Então, desde a criança que pode ser tratada em casa, até o paciente que muitas vezes necessita de um atendimento hospitalar, e também para a gente entender sobre a questão do isolamento, que é outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês depois, mas primeiramente sobre essa questão de tratamentos, então, para esse pacientinho. Então, assim, como é que a gente trata a bronquiolite? A gente não trata, a gente faz medidas de suporte. Por quê? Claro, mas é uma influenza, a gente vai colocar Tamiflu. Beleza, concordo. Tipo assim, a gente está dando uma medicação para o vírus, mas ao mesmo tempo, boa parte do tratamento ela é baseada em suporte.
Então a gente vai oferecer, se precisar de oxigênio, a gente vai colocar oxigênio na criança. Se tiver via aérea alta obstruída, então corizazinha ou mesmo obstrução mais importante, vai fazer lavagem nasal, inalação com soro fisiológico para ajudar a umidificar essa via aérea. Se a criança responde à bombinha quando a gente utiliza, faz um teste terapêutico, e ela melhora um pouco, a gente mantém a bombinha, mas nada disso encurta tempo de doença. Se a doença for durar 14 dias, ela vai durar 14 dias, a gente fazendo essas medidas ou não. Então assim, a criança fez a bombinha, ela melhora a respiração, mas ela não vai encurtar tempo de doença. Então a gente não trata literalmente o vírus, a gente vai fazer o quê? Alívio de sintoma, melhorar a respiração dela, melhorar a oxigenação dela e fazer com que ela consiga se hidratar. Por que a gente lava nariz? Por que a gente faz inalação? Primeiro, para facilitar a respiração, porque o bebê geralmente respira pelo nariz, e segundo, eu desobstruindo a via aérea, o bebê ficando menos cansado, ele consegue se hidratar, então ele mama, então ele consegue fazer ingesta de líquido, que a outra parte do tratamento da bronquiolite é não deixar a gente levar a desidratação. Então a gente também quer manter um aporte mínimo de líquido diário. Pode ser somente via oral, pode ser via oral e endovenoso, pode ser via oral com sonda ou muitas vezes só pela sonda no nariz. Então a gente tem formas de fazer esse tratamento para manter a questão da hidratação. Isso é bem importante também. E outro ponto que gera algumas dúvidas é sobre a questão do isolamento, doutora. Esse bebê, essa criança com bronquiolite, ela precisa estar isolada, até mesmo no ambiente hospitalar, na UTI, ou ela é um paciente convencional? Explica também pra gente isso. Então, assim, o isolamento ele é o que o nome propriamente diz, né? Isolamento. A bronquiolite, a gente comentou que ela é causada por vírus. Os vírus, infelizmente, a transmissão deles é muito fácil, né? Se a gente estiver gripado, se a gente estiver conversando aqui, a gente vai estar transmitindo o vírus ativamente. Se a gente espirrar, tossir, respirar e emitir gotículas numa superfície, o vírus vai sobreviver algumas horas na superfície. Então, é muito fácil de causar a transmissão. Por isso, todos os casos de bronquiolite, sim, está indicado o isolamento respiratório, tá? Depois que a gente tem ciência do vírus, conforme o resultado do painel viral que a gente faz nos pacientes internados, com o apoio da nossa CCH, o que a gente pode definir o tempo de isolamento, né, que pode mudar. Mas, de maneira geral, todos ficam isolados. E aí a gente pensa, né, mas por que a criança tem que, tanto na UTI quanto na enfermaria, né, vai para leito de isolamento? Na UTI, nessa época do ano, na sazonalidade, a maioria das crianças são crianças com bronquiolite, né? Mas tem muitas crianças que estão internadas na UTI que não estão por motivos, né, por causas respiratórias. Então, se a gente interna pacientes com quadro respiratório em leitos abertos, eles estão respirando, emitindo gotículas nesse ambiente e podem acabar transmitindo o vírus para crianças que não estão com quadros respiratórios e que também estão no momento de fragilidade da saúde, mesmo que não tenham a idade tão pequena de risco, né? Acaba sendo suscetível. E se a gente for pensar, mesmo que seja um quadro respiratório, né, e ele esteja em um leito aberto, não impede de outra criança com outro vírus também passar outro vírus para a criança. Então isso acaba sendo, o isolamento ele acaba sendo proteção para a própria criança e também para as demais crianças que estão internadas e não possuem o vírus no momento. Perfeito. E outra questão, além do isolamento, é até mesmo o cuidado que a equipe tem também, né, doutora? Exige máscara, tem todo um aparato para lidar com essa criança, porque a equipe também está em contato com os demais, né? Isso também é extremamente importante entender que é um cuidado não só tirando aquela criança de perto, mas toda a equipe também está de olho. Com certeza. Então, os nossos leitos de isolamento, tanto na UTI como na enfermaria, eles são sinalizados, né, que são isolamento, então a equipe tem ciência e toda a equipe deve usar os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que é máscara, touca, o avental, luva, então é imprescindível que todo mundo utilize mesmo. Se adeque. A doutora comentou sobre a questão do exame do painel viral. O doutor também deu alguns sinais de como essa criança apresenta. Doutor, todos os casos vocês precisam de exames para diagnóstico? Ainda mais levando em consideração essa época do ano, já é algo que é mais fácil de identificar sem a necessidade de exames complementares. Então, a bronquiolite, ela basicamente é história e exame físico. A gente bate o olho, muitas vezes já sabe. Você olha a queixa lá no pronto-socorro, assim, a mãe traz o bebê de 3 meses. Tosse, coriza com esforço respiratório. É bronquiolite, pronto. Muitas vezes você faz o diagnóstico antes mesmo de ver a criança. O que a gente utiliza, o painel viral em si, são para 2 coisas. O primeiro é para definir qual vírus que é. E o principal, porque como eu te falei, boa parte dos vírus não vai ter tratamento específico. E o principal que a gente utiliza também é
É fazer isolamento de coorte. O que seria um isolamento de coorte? Eu consegui colocar as mesmas crianças com os mesmos vírus dividir no quarto. Porque daí eu consigo, por exemplo, assim, eu tenho 2 crianças com influenza A. Tá bom, essas 2 elas podem compartilhar o mesmo quarto. Ah, não, eu tenho uma criança com sincicial respiratório, uma criança com adenovírus, eu não posso colocar as 2 no mesmo quarto, porque eu tenho risco de transmissão cruzada. Então, para o ambiente hospitalar ele serve muito, ele ajuda a gente também em questão epidemiológica, a gente saber o que mais está circulando. Para a gente é como se fosse curioso. Há um tempo atrás, quando a gente não utilizava, a gente sabe que é tal coisa. Aí a gente começa a ter o dado objetivo disso. E para a gente é muito mais legal, porque assim, a gente entende assim, desde do perfil que interna, do tipo de vírus que mais leva a criança para UTI, do tipo de vírus que mais mantém a criança internada no hospital e comparativo com os anos anteriores. Ano anterior a gente teve, por exemplo, muito micoplasma, que não é um vírus, mas é uma micobactéria, com uma circulação ruim, que a gente tem que colocar, por exemplo, um antibiótico chamado azitromicina. A gente viu no início do ano, em fevereiro, uns 2, 3 casos, e eu não vi mais até o momento. Então isso faz com que a gente também direcione a forma de tratamento para a criança, sabe? Porque se algumas vezes, não, é uma bactéria típica fazendo um quadro, não, isso eu tenho que tratar como um antibiótico, mas se eu tenho uma prevalência disso, eu não tenho necessidade de colocar esse antibiótico para todo mundo, toda criança que interna. Eu posso fazer uma medicina um pouco mais objetiva, mais individualizada nesse ponto. Isso é bem importante também, essa questão de conhecimento justamente, né, para entender tudo mais. E aí a gente fala muito sobre a questão da educação de fato, do conhecimento tanto para os pais, para a população de fato, porque faz diferença também, né, entender o que está acontecendo, para ajudar a acalmar muitas vezes. A gente sabe que ainda mais quando a gente fala dos filhos, é um assunto mais delicado, né, então é uma parte fundamental também entender todo esse contexto que está acontecendo, não é só, né, em Cascavel, a gente vê nas cidades da região também esse aumento. E para a gente encerrar um pouco da nossa conversa, que a gente deu para esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto, o doutor comentou sobre a questão de quando então procurar. Eu gostaria que o doutor reforçasse novamente esses sinais que os pais devem tomar cuidado. E a doutora talvez pudesse falar então um pouquinho também sobre a questão da prevenção, de certa forma, do que a gente pode fazer como os pais e população no geral. Doutor, primeiro. Então, assim, a questão sempre para procurar o pronto atendimento, aquilo que eu já falei, primeiro é preocupação materna, isso vai ser sempre o carro diretor, né? E depois a gente vai avaliar a questão do esforço respiratório, da respiração acelerada, da redução ou dificuldade para mamar ou para comer, tá? E prostração e cansaço intenso. Então, assim, todos esses sinais e sintomas que a gente consegue observar no bebê ou na criança pequena são motivos, sim, de vir ao pronto-socorro. Mas o bebê está super bem, mamando bem, não tem quase nada de cansaço, um pouquinho de esforço. Óbvio, esse bebê ele pode se segurar em casa. Mas se houver preocupação materna, sim, ele tem que vir para passar por uma avaliação também. Então, muito importante para quem está em casa saber desses sinais e sintomas para buscar o atendimento e fazer essa avaliação desse paciente, para que não aconteça muitas vezes, então, essa piora do pacientinho. E, doutora, falando um pouquinho também sobre as prevenções que a gente pode fazer no dia a dia. Então, as prevenções, né, para tentar reduzir o risco, né, da transmissão, a gente começa pelas medidas ambientais, né, que é o quê? Higiene de mãos, álcool nas mãos antes de manipular os bebês, cuidar com as visitas, né, sempre certificar que quem vai visitar teu bebê não está gripado, não ter contato. O que o Dr. Gustavo comentou, que muitas vezes nós adultos, a gente tem uma coriza, o nariz incomodando um pouquinho, a gente atribui a rinite ou não atribui a um quadro e muitas vezes a gente está aportando vírus. Então, ter esse cuidado no contato com os amigos, enfim, o círculo social que tem crianças menores. Quando já tem um filho maior em casa que vai para a escola, não tem como colocar essa criança numa bolha, faz parte da vida, vai para a escola, tem suas atividades, sua rotina, mas cuidar, né, com a higiene de mãos antes de encostar no irmãozinho. Então, são as medidas ambientais que a gente orienta. E a gente sabe que já existem algumas vacinas, né? Existe a vacina da gestante, que surgiu mais recentemente, que é aplicada em torno do 2º e 3º trimestre, porém é importante ressaltar que ela é contra o vírus sincicial respiratório. E apesar dele ser o principal agente da bronquiolite, ele não é o único, né? Então existem vários outros para os quais a gente não tem prevenção no quesito vacina, né? Sim. Existe também mais recentemente um anticorpo monoclonal que pode ser dado para bebês até 2 anos, que se enquadrem nos critérios, que está disponível na rede privada, mas de novo ele é contra o vírus sincicial respiratório, que não é o único. E a gente não pode esquecer do Covid e da influenza, que são vírus que causam quadros graves de bronquiolite também.
e para os quais a gente possui vacinas e estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, né? Que muitas vezes acaba passando batido e esquecido, mas é muito importante relembrar. E são formas de amor e cuidado com essa criança, então é olhar, é cuidar, é levar para fazer a vacinação, acompanhamento com o pediatra, que a gente fala também, e ficar sempre de olho, porque a gente sempre sabe, né? A gente olha assim e fala assim, tem alguma coisa de errado, né? Então todo cuidado é pouco, ainda mais nessa época do ano. Então, doutora Ariane, muito obrigada novamente pela presença, doutor Gustavo também. Obrigado. Muito obrigada. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre nutrologia hospitalar. Não saia daí. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. O coração é um órgão vital para o ser humano. Entretanto, algumas pessoas podem desenvolver doenças cardiológicas, como o sopro e arritmia. Doutor, é mito ou verdade que pacientes com essas condições não podem praticar exercícios físicos? A resposta dessa pergunta ela depende de alguns fatores, principalmente do tipo de arritmia e depende também da condição cardíaca subjacente. Muitos pacientes que têm arritmias, eles podem sim praticar atividade física, desde que seja realizado um acompanhamento com o médico cardiologista. As arritmias supraventriculares, que são consideradas mais benignas, elas permitem sim a prática de atividade física, e o que vai diferenciar aí é o tipo de exercício e também a intensidade. Algumas arritmias, como as ventriculares, que aí são condições um pouco mais graves, elas em determinados momentos ou em algumas situações durante a vida toda, elas não permitem a prática de atividade física de moderada intensidade ou alta intensidade. Então, cada caso ele precisa ser individualizado. É importante que o paciente que tem arritmia e queira praticar atividade física, ele passe em consulta com o cardiologista para que cada caso seja analisado, individualizado e assim possa ser oferecida a melhor orientação para esse paciente. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre um tópico fundamental para a saúde e ainda mais quando pensamos no ambiente hospitalar, que é a alimentação. E para entender um pouco mais sobre a nutrologia e a importância do cuidado com a alimentação dos pacientes, conversamos com um médico intensivista com área de atuação em nutrologia, Dr. Davi Johnson. Seja bem-vindo ao São Lucas 24 horas. Obrigado. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a nutrologia em um ambiente hospitalar. Doutor, gostaria que o doutor começasse explicando pra gente o que é então a nutrologia e a diferença entre ela e a nutrição, que também acredito que seja uma das dúvidas mais recorrentes da população. Sim, realmente, né? Então, assim, existe uma dúvida muito grande de quando acompanhar um nutrólogo e quando acompanhar uma nutricionista. São duas profissões, né, que a formação são diferentes. Uma é uma formação médica e outra é a nutricionista, propriamente dita, a formação em nutrição, né? E em algum momento elas acabam se intercruzando porque o estudo basicamente é pelos nutrientes. Só que a diferença que é de uma e de outra é que o médico vai estudar a parte clínica de como que o nutriente ele pode ajudar naquela recuperação ou no tratamento de um paciente. E a nutrição ela vai estudar qual é o alimento que tem a melhor oferta daqueles nutrientes. Então ela acaba estudando realmente a parte de qualidade do alimento e quando que ela pode ser ofertada. E o médico vai estudar onde que esses alimentos eles podem ter um benefício melhor na doença do paciente ou, né, na melhora de qualidade de saúde de vida do paciente. Certo, então tem algumas diferenças, mas trabalham em conjunto também, porque a gente está falando do paciente, né? O bem daquele paciente, a saúde desse paciente. Mas pensando no âmbito hospitalar, então, doutor, a nutrologia hospitalar, ela vai estar presente em diversos setores, em diversas áreas. O doutor poderia falar quais delas, então? Desde a UTI, a enfermaria, como seria isso? Isso, então assim, a parte da terapia nutricional, a gente tem visto cada vez mais a importância dela dentro, né, do hospital e do tratamento do paciente. A gente sabe que no Brasil hoje, metade da população já entra no hospital com risco nutricional e 1/4 dos pacientes já chegam desnutridos. E isso interfere muito na recuperação,
justamente porque são pacientes que ou já não têm uma reserva, né, de nutrientes no corpo para ajudar na recuperação daquela enfermidade aguda deles, ou são pacientes que muito em breve vão perder essas reservas. Então é aí que a equipe de terapia nutricional do hospital entra, identificando quem são esses pacientes, identificando quais estão em risco e qual já está desnutrido, e aí a gente já consegue direcionar o tratamento deles, né, em conjunto com a parte do tratamento clínico. A gente vê qual o momento da doença que o paciente se encontra e a gente consegue entrar então com a nutrição da melhor forma possível, né? Então, vendo qual que é o tipo de nutrição que ele vai precisar receber, né? Qual que vai ter uma melhor utilização daqueles nutrientes. Então, a gente consegue ver isso desde o paciente que chega, né, lá no pronto-socorro, até o paciente que fica internado na enfermaria, que precisa ir para a UTI, precisa passar por um procedimento cirúrgico. Então, em qualquer ambiente dentro do hospital, né, a terapia nutricional ela já pode começar a atuar já. Muito importante, então, a gente entender um pouquinho disso. O doutor falou sobre a questão da desnutrição. Doutor, uma dúvida que eu acho que também é muito comum é que muitas vezes a gente associa peso à questão de nutrição, de desnutrição, ou se a pessoa é saudável ou não. Mas não necessariamente, certo? Então, a questão do peso tem uma diferença ali para a gente entender que muitas vezes a pessoa pode estar com sobrepeso e desnutrição. Explica um pouquinho mais essa relação entre os dois. Isso, então assim, para a gente falar o peso estar relacionado à nutrição é somente para aqueles pacientes com baixo peso, então que já tenha, né, o mais comum que as pessoas, né, em geral reconhecem é o IMC. Então, com IMCs muito baixos, são pessoas que a gente sabe que estão desnutridas. Agora, pessoas que já tenham um peso dentro do normal, ou tenham sobrepeso ou uma obesidade, fica um pouco mais difícil. Porque o peso, ele não é uma medida ideal para avaliar o estado nutricional. A gente avalia o estado nutricional do paciente pela reserva muscular. Então, é aí que a gente consegue identificar se realmente a pessoa com obesidade ou com sobrepeso está realmente bem nutrida ou não. Então, a gente utiliza alguns equipamentos que possam avaliar isso, né? Que seja desde tomografia, seja bioimpedância, né? Tem a possibilidade, até mesmo uma avaliação, né? Uma antropometria, uma avaliação do corpo, que a gente faz os ajustes baseado, né? Então, pelo IMC do paciente, mas a gente consegue identificar quem que é o paciente que está desnutrido ou não. Que bacana, então essa avaliação ela é toda completa e são diversos fatores, não só um, como muitas vezes a gente associa no dia a dia a relação dessa questão de ser saudável, né, que hoje Isso. é muito falado também. E o doutor comentou sobre a questão, então, desse paciente, ele pode chegar desde o pronto-socorro até um paciente que precisa de um procedimento cirúrgico. Pensando nesse sentido, então, o acompanhamento de uma terapia da nutrição, da nutrologia também, ela deve acontecer antes desse paciente chegar ao hospital ou somente durante o hospital ou pós-operatório também? A gente vê diversos tipos de pacientes e diversas, né, doenças e motivos para estarem no hospital. E quais seriam as indicações, então, desse acompanhamento prévio e depois também? Então, assim, quando eu tenho situações em que eu consigo fazer um tratamento eletivo, ou seja, agendado, programado, né, a ter uma avaliação, né, da parte nutricional, um estado nutricional do paciente prévio, é bom porque a gente consegue, através disso, otimizar o quadro nutricional do paciente, né, principalmente focando em dar a ele nutrientes que vão beneficiar o processo de combate a infecções, né, acelerar o processo de cicatrização desse paciente, melhorar a parte circulatória dele, né, para poder conseguir atravessar pelo procedimento, seja cirurgia, quimioterapia, para poder então, né, ter uma recuperação mais rápida e ter menos complicações relacionadas a isso. Então, pacientes com câncer que precisem fazer um tratamento quimioterápico, né, que precisem fazer um tratamento cirúrgico, são pacientes que, quando têm o diagnóstico, já têm um benefício grande de começar a acompanhar, até pelo próprio fato da perda de peso, né, e perda de reserva que o câncer
acaba levando de uma forma rápida, né? Os tratamentos quimioterápicos que também podem agredir não só o câncer, mas também o organismo, né? Fazendo com que eu tenha uma perda muito acelerada da reserva, né? Do organismo desses pacientes. Então, são pacientes que já previamente têm benefício. E pacientes que vão passar por procedimentos cirúrgicos, mesma coisa. Então, a gente consegue ver quem são os pacientes que têm um risco e, baseado nessa identificação do risco, a gente já tentar otimizar essas reservas para que a cirurgia transcorra de uma forma mais tranquila também. E quais seriam as formas, doutor, então, de otimizar isso? Seria através da própria alimentação, suplementação? De que forma, então, esse paciente se prepara para esses procedimentos? Isso. Então, assim, a gente sabe que no mercado hoje existem diversos suplementos, né? Mas o ideal sempre é otimizar a parte de nutrição do paciente usando a própria alimentação, né? Então, é aí que tem a importância principalmente da nutricionista. Porque uma vez identificadas as deficiências desse paciente, identificado os problemas metabólicos que esse paciente apresenta, em conjunto com a nutricionista, a gente consegue programar, né, e orientar qual que seria o melhor tipo de alimentação para aquele paciente. E depois disso, sim, caso ainda haja uma necessidade, caso haja uma falta de algum nutriente, a gente utilizar o recurso dos suplementos, né? Então, a utilização, né, de alimentos sempre é a melhor via. Então, utilizar o trato gastrointestinal para poder ter uma otimização, né, de absorção dos nutrientes, ela é mais adequada porque o corpo ele acaba absorvendo aquilo que ele precisa e na quantidade que ele precisa. Eu tenho mínimos riscos de eu acabar fazendo um excesso de algum nutriente, que às vezes podem até causar mal ao paciente. Então, a falta faz mal e o excesso também, né? Então, a gente tenta utilizar a melhor via, que é através da própria alimentação. Muito importante, então, a gente entender esse acompanhamento e, de fato, a importância que ele tem na vida desse paciente, né, doutor? São múltiplos fatores, como a gente falou. E outro detalhe que é muito importante também no tratamento, a gente fala sobre a questão da nutrição enteral e parenteral. Doutor, o que seria isso? Explica pra gente, então, a diferença entre cada uma delas e quando que elas são indicadas para os pacientes, porque acredito que dentro do ambiente hospitalar e também fora é uma dúvida muito recorrente quando se fala nesse tratamento e acompanhamento, certo? Isso. Então, assim, o que diferencia basicamente a nutrição enteral e parenteral, que a nutrição enteral eu acabo utilizando a via do trato digestório para poder receber esses nutrientes, né, que posso utilizar desde sondas em posição que fiquem no estômago ou fiquem no intestino, né, e eu posso utilizar, então, variações que eu tenho de tipos de nutrição enteral, baseado em que posição que vai estar essa sonda e como é que vai ser a capacidade de absorção do intestino. Já a nutrição parenteral, ela é feita numa forma de uma medicação. Então, apesar de serem nutrientes, eles são nutrientes que já estão, né, prontos para serem utilizados pelo corpo, diferente da dieta enteral, em que tem que passar pelo processo de digestão. Então, a nutrição parenteral, ela vem em bolsas, né, onde lá tem nutrientes, vitaminas, sais minerais, e que a gente acaba utilizando para o paciente, né, e essa administração, ela é indicada principalmente quando o paciente ele não pode usar o trato digestório, seja de uma forma plena ou não pode utilizar de nenhum jeito, né, então tem uma obstrução, tem um mau funcionamento do intestino, né. Os pacientes que tenham um intestino, que diversas cirurgias que eles passaram, têm um tamanho de intestino curto, que é a síndrome do intestino curto, né? Então são pacientes que acabam necessitando da nutrição parenteral, né? Que, diferente do que muita gente possa imaginar, ela não precisa ser só feita dentro do hospital, então esses pacientes eles podem receber a nutrição parenteral também no ambiente, né, domiciliar. Então, em algumas situações bem específicas, a gente consegue, né, indicar para que eles não precisem ficar hospitalizados, né, só para receber uma terapia nutricional. Pode dar continuidade em casa. Ah, que bacana. Então, isso é bem importante da gente explicar, então, sobre os tipos e quais são as indicações para entender. Doutor, pode acontecer, então, do paciente iniciar um tratamento com uma nutrição parenteral,
posteriormente ir para uma nutrição integral e depois a nutrição, né, comum, a ingestão dos alimentos? Ou necessariamente elas são isoladas em cada caso? Não, muito pelo contrário. Então, as terapias nutricionais, a gente consegue avaliar, dependendo de como está sendo a aceitação pela via, seja via oral, via enteral ou parenteral. Então, eu posso usar elas de forma isolada ou posso usar as 3 vias ao mesmo tempo. Né? Então, tudo depende do quanto que o paciente ele consegue, né, receber esse nutriente. Então, a gente pode optar por uma dieta oral de conforto, que é para aquele paciente sentir o sabor de um alimento, ter o prazer de continuar comendo, né, mas que ele não consiga comer uma quantidade grande. Utilizar uma via enteral, seja uma sonda nasenteral, uma gastrostomia ou uma jejunostomia, e receber o nutriente por essa via também, mas em algumas situações, por um mau funcionamento do intestino, seja temporário ou definitivo, ele não consiga atingir todas as necessidades nutricionais dele e eu precise entrar com a nutrição parenteral para complementar este pouco que esteja faltando. Então, eu consigo utilizar as 3 vias ao mesmo tempo, tudo depende da avaliação clínica do paciente. Ai, que bacana. Então, não são coisas isoladas também. Não, não. E, doutor, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa em paciente, a gente muitas vezes relaciona pacientes somente adultos, né? Adultos e idosos. Mas essa avaliação também é importante até mesmo para as crianças e os bebezinhos desde a UTI, né? O certo? Como que seria também esse acompanhamento? Isso. Então, assim, desde a UTI neonatal, a gente consegue ter este acompanhamento, principalmente porque a gente sabe que esses pacientes, né, prematuros, geralmente, têm uma formação ainda não completa do trato digestório. Então, às vezes, né, o próprio leite materno que acaba sendo oferecido em algumas situações, ou fórmulas de alimentação para eles, acabam não sendo adequadas, né, não conseguem ter a absorção por causa dessa imaturidade, né, do trato gastrointestinal, né, ou por algum outro problema que eles acabem tendo, né, no transcorrer da evolução e do crescimento deles lá dentro, né? Então, a gente consegue ter essa avaliação também pela demanda, né, metabólica, que a gente chama, desses pacientes, e oferecer para eles, então, do mesmo jeito, seja por via de sonda ou seja por via parenteral. Bacana. Então, todos os pacientes, de fato, quando a gente fala em pacientes, são assistidos e acompanhados também. Sim. E, doutor, o doutor comentou um pouquinho sobre a questão da equipe multidisciplinar, que hoje é muito comentado e muito destacada a importância de diversos profissionais para o acompanhamento desse paciente. Doutor, poderia falar um pouquinho mais sobre também essa questão da terapia nutricional dentro dessa equipe multidisciplinar e quais são os profissionais que acompanham também? O doutor falou sobre a questão da comunicação entre a nutrição e o especialista ali em nutrologia, mas eu gostaria que o doutor destacasse também os demais profissionais que são importantes para esse acompanhamento. Isso. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar de terapia nutricional, ela não contempla somente o médico e o nutricionista, né? Ela é mais ampla. Ela depende da parte da equipe de enfermagem, seja do enfermeiro na instalação, né, da dieta parenteral, né, da confirmação se o técnico de enfermagem administrou de forma adequada a dieta enteral desses pacientes, a equipe da fisioterapia, né, na parte de auxílio da reabilitação motora desses pacientes, porque a gente sabe que quanto mais eles vão perdendo musculatura durante a sua internação, eles vão apresentando, né, um mau funcionamento na capacidade de alimentação. Então, quanto menos músculo, mais ele vai tendo dificuldade para engolir, que é o que a gente chama de disfagia sarcopênica, né? A fonoaudióloga entra também importante para ver se o paciente ele consegue ingerir por via oral, qual que é a consistência que a gente precisaria adaptar para ele, para continuar se alimentando para a boca, para não ter riscos a mais para esse paciente. A farmacêutica, que é responsável pelo controle, né, da nutrição parenteral, armazenagem, dispensação, ver se foi manipulada de forma adequada, né, a nutrição parenteral. Então, ela é bem ampla, ela não fica restrita somente ao médico e ao nutricionista, porque geralmente é o que acaba achando, como falar terapia nutricional, acha que são só esses dois, mas não, ela é bem, bem ampla. E todos têm a sua função ali importante também. O doutor falou sobre a questão da perda de massa muscular, que também é algo que é muito recorrente nos pacientes que estão em longo período, muitas vezes, de internação, ou até mesmo
né, por conta das doenças. Doutor, como que a nutrologia, então a nutrição, vai acompanhar também esses pacientes e auxiliar? O doutor comentou sobre a questão da fisioterapia também auxiliando, mas quais são as medidas que podem ser tomadas para esse tipo de paciente também? Isso, então assim, a perda de massa muscular, ela acontece após 48 horas do paciente estando internado em ambiente hospitalar, ela já começa a acontecer. Então, a gente sabe que hoje a gente conseguir dar uma alta precoce, ou seja, dar alta para o paciente voltar à atividade dele o mais rápido possível, é o melhor, né? Porque eu diminuo o tempo em que ele vai ficar imobilizado. Então, a gente conseguir trazer desse paciente uma avaliação nutricional, um estado nutricional, avaliar como é que está o quadro metabólico dele, a gente consegue já atuar de forma mais precoce para tentar desacelerar ou até mesmo impedir esse processo de perda muscular. Então, por isso, dá a importância da equipe multidisciplinar, porque uma vez, né, começado o tratamento desse paciente, por qualquer problema que seja, por qualquer especialista, o nutrólogo entrando e identificando como é que está essa fase da doença, a nutricionista já entrando com a parte nutricional e o fisioterapeuta trabalhando com uma mobilização precoce desse paciente, a gente consegue desacelerar esse processo de perda e até recuperar de uma forma mais rápida, né? E a gente sabe que quanto mais idoso for o paciente, a gente tem que agir de uma forma um pouco mais precoce nisso, porque o idoso ele perde muito mais rápido e recupera muito mais lentamente. Doutor, de maneira geral, assim, é uma forma que a gente nunca está preparado de fato, assim, para chegar e precisar ir para um hospital. Mas no cotidiano, no dia a dia, quais são as melhores práticas que a gente pode adotar, então, pensando assim, num cuidado mesmo? A gente fala muito sobre essa questão da alimentação e tudo mais, mas existem outras formas. A gente comentou um detalhe que eu gostaria muito que o doutor falasse sobre essa questão de tem muitos suplementos, muitas indicações, muita gente falando sobre isso e acaba que muitas vezes a gente vai na onda e acaba tomando coisas que a gente nem sabe o que tem lá, por essa questão de achar que está cuidando da saúde e muitas vezes está prejudicando. Então, quais seriam as melhores práticas que a gente, né, no cotidiano do dia a dia, pode adotar para pensando, então, num cuidado a longo prazo de saúde, no momento que, se você precisar ir para o hospital, você já está com uma reserva ali de nutrientes, como a gente comentou, assim, de certa forma, preparado também. Isso, então assim, alimentação de uma forma mais natural possível, ou seja, um alimento em que é feito o preparo deste alimento, né? Então, quanto mais industrializado for o alimento, pior é, porque a gente sabe que alimentos ultraprocessados, alimentos que recebem muitos conservantes, acaba também gerando alguma agressão no nosso organismo. Principalmente, né, uma agressão nas nossas bactérias intestinais. E acaba tendo toda uma alteração de uma bactéria que geralmente é uma bactéria protetora, para uma bactéria que acaba gerando mais inflamação, acaba gerando, né, repercussões na parte de imunidade do nosso corpo, fazendo com que toda agressão que a gente sofra, uma doença que a gente precise tratar ou uma cirurgia que a gente precise ser submetido, ela acaba tendo uma resposta um pouco diferente, né, um pouco mais agressiva no nosso organismo. Então, né, alimentações saudáveis, quanto menos necessidade de medicações, de suplementos ou de reposições, muitas vezes acaba sendo melhor. Como eu disse, só repor realmente quando eu não conseguir ter isso de uma forma mais natural possível, que é pelos alimentos, né? Então, sim, ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento da nutricionista para poder tentar adequar essa alimentação, né? Esse sempre é o melhor jeito. Então, assim, o procurar o médico, o nutrólogo ou nutricionista não é só para tratar uma doença, não é só para tentar ter uma melhora de ganho de performance, seja na parte de esportes ou, né, a parte física propriamente dito, mas também buscar saúde, né? Então é o principal, é através, né, muitas coisas vêm através de terapia nutricional, de alimentação, que a gente consegue também agregar em saúde. Isso é muito importante a gente destacar e levar cada vez mais essa conscientização para a população, de fato, de que
a saúde a longo prazo, né? A gente Isso. pensar em saúde a longo prazo e não só no tratamento específico de doenças. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão voltando para a questão da nutrição hospitalar, o São Lucas, então, tem esse acompanhamento dos pacientes. O doutor poderia falar um pouco mais e destacar para a população também essa questão de ter esses profissionais para tratar o paciente desde o momento que ele entra aqui no hospital, também tem esse olhar como um todo da instituição para esse paciente. Isso, então assim, apesar de ter a obrigatoriedade de ter equipe de terapia nutricional, a gente sabe que ter uma equipe realmente atuante acaba ajudando muito, né, na parte da recuperação desses pacientes. Então a gente consegue fazer com que eles recuperem de uma forma mais rápida, eles conseguem voltar às atividades cotidianas de uma forma mais rápida e tendo menos debilidades, porque quanto mais tempo fica internado, mais vai perdendo musculatura, mais dependente fica e mais leva para poder recuperar em tempo para fazer aquilo que ele fazia antes, né? Então, ter uma equipe, né, atuante, presente, que consiga identificar alguns detalhes que muitas vezes, né, acaba passando batido, né, por não ser uma especialidade de outros profissionais, acaba somando e agregando, ajudando na recuperação desse paciente. Isso é muito importante. Doutor, para a gente encerrar, antes da gente encerrar, na verdade, a nossa conversa, eu gostaria que o doutor falasse também sobre as orientações que o doutor geralmente dá, não só para o paciente, mas também para os familiares, porque são parte fundamental, muitas vezes, do tratamento desse paciente. Eu gostaria que o doutor, né, explicasse um pouco mais sobre essas orientações, também para quem está assistindo em casa, entender um pouco mais sobre a importância da nutrologia, que foi o tema da nossa conversa de hoje, por favor. Isso. Então, assim, a terapia nutricional, a nutrologia em si, ela é uma especialidade que ela é antiga, porém ela é reconhecida há muito pouco tempo, né, a sua necessidade. Então, principalmente porque ela é uma especialidade em que ela acaba entrando em áreas de outras atuações, principalmente a endocrinologia, né? Então, como algumas coisas acabam atuando, né, meio que semelhantes, acaba tendo, às vezes, essa procura de uma forma não direta ao nutrólogo e às vezes acaba indo para um endocrinologista. Então, assim, cada um tem a sua atuação, cada um tem o seu foco específico, né? E quando se procura, né, uma melhora de quadro de saúde, né, do funcionamento do organismo, principalmente quando quer buscar através de alimentação, né, o nutrólogo acaba sendo o foco mais adequado, né? E aí depois, quando tem que adequar a parte de cardápio, realmente acaba indo para nutricionista. Cada profissional tem a sua função e nesse tratamento do paciente, um vai acabar indicando a necessidade do outro também, né, doutor? Isso na prática acontece também, de Exatamente. encaminhar o paciente certinho. Doutor, eu gostaria de agradecer a participação do São Lucas 24 Horas. Acredito que foi muito importante a gente entender um pouco mais sobre a importância, então, da nutrologia e do acompanhamento desse paciente no ambiente hospitalar. Então, muito obrigada e fica o convite para vir mais vezes. Obrigado, virei. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Na próxima edição nós vamos continuar falando sobre saúde e inovação. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E espero você no próximo.